Gente, por favor, silêncio aí agora. Bom dia, amados, bom dia, irmãos, bom dia, pessoal. Você que já está por aí, louvado seja o nome do Senhor. Eu havia feito alguns testes ontem à noite, né? Porque nós fizemos, graças a Deus, uma alteração na nossa internet e por conta disso eu fiz os testes privados. Isso caiu a cabeça, esses testes eram muito tarde mesmo. E acabei deixando a configuração fechada. Por isso que estava aberta, mas ninguém estava vendo. O pastor Ricardo me sinalizou aqui ao telefone e eu encerrei e abri novamente. Espero que todos estejam aí já conosco. Pelo visto ali já tem 5 pessoas nos assistindo. Glórias a Deus por isso. Eu quero começar orando, né? Para que Deus nos conduza em glória, em graça, para o que nós estaremos tratando nesse dia, nessa hora. Amém? Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai maravilhoso, Tu és um Pai bendito, Tu és um Pai gracioso, e eu te louvo porque Tu és digno de toda honra e toda glória. Nós te pedimos, Pai, que mais uma vez, nesta hora, Tu venha estar conosco, Pai, nos guiando, nos instruindo, nos orientando sobre aquilo que Tu queres para a nossa vida embaixo do Teu propósito aqui nessa terra, em nome de Jesus. E assim acontecendo, toda a honra, toda a glória a Ti sejam dadas. Amém. Louvado seja Deus. Antes de nós começarmos, eu queria contar um fato que não dá para chamar de engraçado. Na quinta-feira pela manhã, eu saí para trabalhar muito cedo de casa e até a madrugada de quinta-feira, o Senhor não tinha me dado um tema, não tinha falado comigo a respeito do que eu deveria ministrar, que eu sempre oro, acreditem, eu sempre busco ao Senhor o que devo falar, referências, tudo, eu nada procuro. Eu, em algum tempo atrás, antes de nós termos a segurança do Espírito Santo, eu acredito que muita gente já fez isso, assistia ministrações, tentava modificar um pouquinho, ou seja, ia buscar inspirações em homens de Deus, que eu também vejo isso também muito louvável, porque existem muitas ministrações aí que deve ser repetida sim para que outros ouçam. Mas eu já de algum tempo, eu sempre busco no Senhor o que Ele quer que seja ministrado. E na quinta-feira pela manhã, eu indo para o trabalho por volta de 5h25 da manhã, o Senhor falou comigo a respeito do que eu iria ministrar. Quando chega à noite, nessa mesma quinta-feira, nos nossos estudos, a gente está estudando justificação, santidade, salvação. O nosso pastor Ricardo, ele usa os mesmos textos e alguma das referências que eu havia buscado durante o dia. Eu até cheguei a comentar com ele, caramba, você acabou com a minha mensagem, eu vou ter que buscar outra. E ele falou, não, se Deus colocou isso no seu coração, você vai ministrar. E aí eu lembrei de algo, eu coloquei até algumas referências aqui, mas eu não vou colocar essas referências porque são muitas e eu não lembro exatamente qual delas. Mas eu vou falar a respeito e vocês poderão buscar depois. Lá em Deuteronômio, no capítulo 31, do verso 9 a 20, Deuteronômio do verso 9 a 20, é quando Deus diz a Moisés que ele vai partir. Então Moisés vai passar o bastão para Josué. E uma das instruções que Moisés dá a Josué sob a orientação de Deus é que de 7 em 7 anos
ele reúna todo o povo sem exceção, e leia todos os preceitos da lei, os 10 mandamentos, para que aquilo fique guardado no coração e que o povo não se esqueça disso. E quando o Senhor me deu esse texto, quando eu lembrei desse texto, e eu quero crer que foi o Senhor que me fez lembrar, foi a confirmação de que aquilo que havia sido ministrado pelo pastor Ricardo na quinta-feira do nosso estudo, que eu já tinha colocado em meu coração sem saber que seria ministrado, a gente vai ministrar hoje novamente. Pessoal, me dá um retorno, pastor Ricardo, por favor, me diz aí, para mim aqui parece que o vídeo está interrompido. Como é que está? Por favor. Eu tô me comunicando com o pastor Ricardo pelo WhatsApp, eu não consigo ver o que vocês estão postando. Vou perguntar ao pastor Ricardo aqui como está a live, eu não consigo saber. Vou esperar ele aqui me mandar um retorno. E por conta dessa situação de Moisés instruir a Josué que de 7 em 7 anos repetisse os preceitos da lei para que o povo não esquecesse, então nós podemos sim repetir a ministração, não a ministração, mas algo daquilo que nós recebemos de Deus no estudo de quinta-feira com o pastor Ricardo. E eu creio que isso será muito bênção às nossas vidas, porque quanto mais nós ouvirmos de Deus, quanto mais nós lermos da palavra da verdade, mais esta palavra vai ficar cravada em nossos corações. E quando você lê esse texto que eu me referi lá de Deuteronômio 31, dos versos 9 a 20, vocês verão que aquele povo pagou porque se esqueceram das leis do Senhor. Então, é importante que eu e você, todos os dias, meditemos na lei do Senhor, para que essa lei, segundo aquilo que Paulo escreveu lá em Romanos 12, que nós não nos conformemos com esse mundo, mas que nós transformemos, ou melhor, que nós tenhamos a nossa mente transformada pela renovação do nosso entendimento. E a renovação do nosso entendimento, ela só virá quando a palavra do Senhor, a palavra da verdade, estiver em nossos corações, estiver em nossas mentes. Deixa eu ver, o pastor Ricardo me falou alguma coisa aqui. Bem, ele está me dizendo aqui que tem algum probleminha lá e eu não consigo saber. Deixa eu ver aqui como é que as pessoas, se tem como. Eu não consigo ver o que as pessoas passam pelo chat. Não consigo, mas amém. Eu quero crer que está tudo bem. Eu vou entrar aqui no site aqui da igreja, lá a Igreja de Novo Tempo, e as pessoas lá têm condições de me dar um retorno. Estou entrando aqui em Novo Tempo e vou perguntar aqui como é que está. Pessoal, como está a live? É a única forma que eu tenho. Eu não sei, as lives do pastor Ricardo, ele interage conosco, né? Nós conseguimos. Interessante que nós usamos o mesmo programa de transmissão. A transmissão, por acaso, do pastor Ricardo é feita pelo Facebook e pelo YouTube. Eu estou fazendo só pelo Face por conta de problemas técnicos, mas eu não consigo ter uma interação com vocês. E aqui, por favor, me respondam aí lá pelo grupo, pelo nosso grupo, como é que está a live. Enquanto isso, eu vou colocar um louvor aqui para que nós possamos adorar ao Senhor.
Enquanto isso, a gente vai vendo como é que as pessoas estão. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas, me amas.
e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu não sei o que está acontecendo, realmente não sei, mas glória a Deus, nós vamos seguir, vamos continuar, porque eu observando pelo meu celular, parece estar tudo bem, mas eu observo que as pessoas estão dizendo que está travando. Pelo meu celular, eu estou com o meu celular aqui à mão e parece estar tudo perfeito, parece estar tudo perfeito. O que eu estou observando é que está entrando toda hora o logo de Novo Tempo. E eu não sei o que é isso. Eu vou fazer até uma coisa aqui. Eu vou interromper o slogan de Novo Tempo, porque não dá para ficar dessa forma. Eu não sei como é que vocês estão ouvindo. Não sei como vocês estão ouvindo. Para mim fica muito difícil, mas amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O pastor Ricardo está me instruindo aqui para eu fechar e abrir novamente. E é isso que eu vou fazer. Eu vou encerrar e vou entrar novamente. Bem, vamos lá. Será que agora melhorou? Eu quero crer que tenha melhorado. Eu quero crer que tenha melhorado. Por favor, me dê um retorno aí. Deixa eu falar com o pastor Ricardo aqui. Como está agora? Para que nós consigamos entrar naquilo que é o nosso tema principal da nossa live. A gente precisa realmente entrar naquilo que devemos falar, aquilo que Deus trouxe ao meu coração. E eu quero crer que Deus vai falar conosco hoje, independente de qualquer problema técnico que possa estar acontecendo. Eu quero crer que nós teremos uma live e essa live será abençoadora. Ela será abençoadora em nome de Jesus. Nada vai impedir de que nós consigamos. Eu tenho consciência que nós temos as nossas limitações técnicas, mas mesmo com as nossas limitações técnicas, eu creio que Deus abençoará pessoas com a palavra que Ele preparou para que nós ministremos nesta manhã. É isso que importa. Não sei se vocês já estão conseguindo nos ver. Bem, para mim aqui parece estar tudo normal. Vou esperar aqui um retorno de vocês para que a gente consiga entrar já na palavra. Bem, irmãos, vamos lá. No último domingo,
nós tratamos do reino de Deus. Fizemos uma ilustração com algo real que aconteceu lá numa das prisões da África do Sul, em que uma pessoa apenas apresentando o reino de Deus, apenas apresentando o amor de Deus, conseguiu uma transformação de mortes absurdas e que esse fato veio a chamar a atenção de uma das maiores redes de TV do mundo. Então, naquele momento nós discorremos de como nós deveríamos buscar o reino de Deus e como nós devemos encontrar o reino de Deus. Então, no momento em que nós conhecemos, no momento em que nós fomos apresentados, hoje nós vamos falar de como nos mantermos no reino de Deus. Se nós nos mantermos no reino de Deus, seguindo aquilo que Paulo escreveu lá à igreja de Colosso, nós estaremos alcançando salvação. Nós temos estudado isso, mas tem muita gente que pensa que o fato de aceitou Jesus, foi justificado, alcançou a santificação por um breve momento, pode voltar a fazer a tudo quanto fazia antes de se encontrar com Jesus. Ledo engano. A busca pela salvação, você aceita Jesus, eu aceito Jesus, alcanço salvação. Mas pelo fato de eu ter aceitado em determinado momento, alcançado o Senhor em determinado momento, não significa que eu poderei viver uma vida em desacordo com aquilo que o Senhor quer para mim, que o Senhor quer para você. Opa, levantei a mão na igreja, aceitei Jesus, estou salvo, acabou. Posso voltar à minha vida de pecado? Não, não pode. Não pode. A vida de santidade, ela é vivida todos os dias. A nossa salvação, ela é alcançada todos os dias. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz e pagou os nossos pecados, Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. Ele levou, com a morte de Jesus, Ele desceu ao inferno e tomou a chave que estava na mão do diabo. Mas eu e você precisamos sim viver uma vida de santidade, buscar viver uma vida de santidade. E em buscando viver uma vida de santidade, em buscando uma vida de comunhão diária com a palavra, nós estaremos no caminho em que um dia nós viveremos com o Senhor na eternidade. E Paulo colocou isso de uma forma muito clara para a gente. E é exatamente sobre isso que eu quero ler nesta manhã. O livro de Colossenses, no capítulo 3, dos versos 5 a 17, Paulo ele vem relatando exatamente aquilo que nós devemos fazer para nos mantermos dentro do reino de Deus. Paulo instrui a igreja, aos membros lá da igreja em Colossenses, a forma como eles devem viver a fim de que a santidade do Senhor, a salvação alcançada na cruz, ela permaneça em nossas vidas até o dia em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. E eu creio de todo o meu coração que nós subiremos, porque nós não seremos envolvidos, nós não seremos engendrados, nós não deixaremos ser atingidos pelas setas e pelos dardos de Satanás, porque nós estamos em Deus. E ainda que eu e você tropecemos, caiamos, o Senhor sempre estará com as suas mãos estendidas para nos levantar, para nos erguer, para nos colocar de pé na caminhada da santidade, na caminhada que vai nos levar à salvação. Salvação esta
que vai levar a mim e a você a morar com o Senhor na eternidade. E eu quero ler aqui alguns textos que o Senhor colocou, que Paulo colocou lá para a igreja de Colosso. Ele disse assim: vocês foram ressuscitados. Pensem nas coisas lá do alto e nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida que vocês estava escondida com Cristo está indo com Ele. Cristo é a verdadeira vida. Vocês, quando Ele aparecer, aparecerão com Ele e tomarão parte da sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, imoralidade sexual, indecência, paixões, os maus desejos, cobiça, porque isso é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era definida por desejos que vocês viviam, mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, das paixões, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto nem nenhuma conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. E se vocês vestiram alguma coisa na natureza, essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está colocando sobre vocês, para que se um dia torne parecido com Ele, a fim de fazer com vocês que Ele seja conhecido plenamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidado e não circuncidado. Vocês são o povo que Deus, Ele amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se da misericórdia, da bondade, humildade e delicadeza. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor os perdoou, perdoem uns aos outros. E, acima de tudo, tenham amor por amor e perfeitamente. E que a paz que Cristo nos dá tome nossas decisões, pois foi para que Deus nos chamou a fim de formarem um só corpo e sejamos agradecidos. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva em nossos corações e nos ensine e nos instrua uns aos outros com toda a sabedoria, e que cantemos salmos, hinos e canções espirituais e louvemos a Deus com gratidão no coração. E tudo que nós fizermos e o que façamos em nome do Senhor Jesus, por meio dele e graças a ele. Olha o que Paulo falou. Para que nós perdoemos, para que das nossas bocas não saiam palavras indecentes, para que nós saibamos respeitar uns aos outros, para que tudo que nós fizermos, nós o façamos não como para homens, mas sim como se nós fizéssemos para Deus. A minha vida, ela precisa ser uma vida voltada para o Senhor Deus. A minha vida, ela precisa ser balizada naquelas coisas as quais Jesus Cristo ensinou e fez. Quando eu fiz a citação do motivo pelo qual nós estaríamos falando das coisas as quais já havia sido falado na quinta-feira em nossos estudos, eu fiz menção do texto lá de Deuteronômio. E sabe o que aconteceu com aquele povo? O mesmo povo que Deus direcionou Moisés para libertar de uma escravidão de 400 anos. Deus mandou Moisés para libertar aquele povo. Então, Deus instruiu a Moisés para que ele passasse a Josué e de 7 em 7 anos os preceitos da lei fossem lidos, para que
ficasse no coração das pessoas e aqueles novos que fossem nascendo e fossem crescendo mantivessem as leis do Senhor em seus corações. Mas isso não aconteceu. Após a morte de Moisés, depois que o povo atravessou o Jordão, que conquistou as terras que Deus havia prometido, que seria conquistadas por ele, porque não pela força do povo de Israel, mas porque Deus estaria com eles. Eles esqueceram da lei do Senhor. E por terem esquecido a lei do Senhor, lei essa que Deus tinha dado a Moisés, muitos deles pereceram. E nas batalhas que comumente eles eram vencedores, vitoriosos, porque Deus estava com eles, Deus os deixou, Deus os abandonou, porque não souberam guardar a palavra do Senhor. E eu e você, com essas mensagens, nós temos ouvidos, que temos certeza que vêm do coração de Deus, com essa instrução que Paulo nos dá, para que nós guardemos a palavra, para que nós tenhamos um bom procedimento, nós tenhamos um bom falar, e nós sejamos tardios em irarmos. Nós não nos iremos com facilidade, mas que se porventura, em algum momento, eu e você venha se irar com determinada pessoa ou com certa situação, que nós dobremos os nossos joelhos e peçamos perdão a Deus. Que nós peçamos perdão a Deus. Porque a palavra diz que o Senhor Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas ele disse também, Paulo falou nesse mesmo texto aqui de Colossenses, que assim como o Senhor nos perdoa, eu e você devemos perdoar aqueles que cometem alguma coisa contra as nossas vidas. Você precisa ter, eu preciso ter um coração ensinável. Eu preciso ter, você precisa ter um coração que sabe perdoar. Um coração que saiba aceitar, acatar tudo aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. E acatar tudo que vem de Deus para nossas vidas, acatar tudo que vem de Deus para nossas vidas, quer dizer viver uma vida diária em busca da santidade. E nós aprendemos isso na última quinta-feira em nosso estudo. E nós não podemos nos esquecer de forma alguma, de toda palavra ministrada, de toda palavra que recebemos como instrução do Senhor. Assim como aquele povo, o Senhor se afastou deles por conta deles terem se associado aos deuses daquelas terras que foram sendo conquistadas, e eles tinham que tão somente olhar para o único Deus, o Deus do céu, aquele que enviaria Jesus para que o seu evangelho do reino chegasse à minha vida, chegasse à sua vida.
aquele povo se associou e cultuou a deuses estranhos. E por isso Deus se afastou deles por um longo período. Mas eu e você, já tendo isso em nossas mentes, já tendo lido sobre isso, e hoje mais uma vez o Senhor está ministrando de que nós devemos estar voltados para a sua palavra. Se eu e você estamos em Deus, nós temos a palavra da verdade em nossos corações. Se eu e você estamos em Deus, nós não participamos dos manjares deste mundo, mundo esse que está nas mãos de Satanás. E eu quero crer não, eu creio de todo o meu coração. E o Senhor, Ele faz com que a sua palavra venha a ser repetida uma, duas e várias vezes em nossas vidas, para que o seu Espírito hoje, que precisa estar direcionando a minha vida, direcionando a sua vida, se mantenha assim. Porque o pecado afasta a minha vida de Deus. O pecado afasta a sua vida de Deus. E quando eu digo que o pecado afasta a minha vida de Deus e a sua vida de Deus, na verdade eu estou dizendo que há uma incompatibilidade de uma vida de pecado com uma vida cheia da ação e presença do Espírito Santo de Deus. Uma vida de pecado é incompatível com a ação do Espírito Santo de Deus. Para que eu e você vivemos diariamente em busca da santidade, eu e você precisamos abandonar a vida de pecado. Eu e você precisamos deixar de lado tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Como é que eu e você alegramos o coração do Senhor? Como é que eu e você temos a certeza de que aquilo que nós estamos fazendo está no centro da vontade de Deus? Quando eu mato os desejos desse mundo que agem em mim, que agem em você. Isto é, a imoralidade sexual, indecência, as paixões mais, os maus desejos, a cobiça. E ele diz que a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada pelo desejo de vocês. E vocês viviam de acordo com esses desejos. Nós vivíamos de acordo com estes desejos. Mas agora que fomos livres de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, que não saiam da nossa boca nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Ou seja, tudo que deve sair da minha boca, tudo que deve sair da sua boca, deve ser para acrescentar, para ajudar, para abençoar. É isso que Paulo diz para que nós façamos. Ele continua: não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza
é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, para que ela, para que eu, para que você, que tem o seu Espírito Santo, seja parecido com Ele, aonde quer que nós estejamos. Tudo que nós falarmos, tudo que nós fizermos, todas as nossas ações precisam espelhar aquilo que Jesus Cristo ensinou e fez. E ele continua dizendo: como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados e selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo em todos. Cristo está em mim, Cristo está em você, através da presença do seu Espírito Santo. E ele continua dizendo, verso 12: vocês são o povo de Deus, ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se da misericórdia, da bondade, da humildade, da delicadeza. Eu quero parar aqui nesse ponto, no verso 12, em delicadeza. Eu já falei isso antes. Nós temos um péssimo hábito. Quando você se reporta a alguma pessoa na rua que você não conhece, raramente você dá uma resposta agressiva. Quase que é impossível de você, no seu trabalho, quando chega alguém, um funcionário novo, você o tratar com agressividade. É impossível de quando você está na igreja, entra uma pessoa pela primeira vez, você dirigir uma palavra agressiva. E no âmbito da sua família, no âmbito daquelas pessoas, tenho observado muito isso. Nós falamos de forma exasperada, nos falta delicadeza, nos falta amor. Se alguém te pergunta alguma coisa e porventura, por qualquer motivo, essa pessoa não ouviu ou não entendeu e te pergunta pela uma segunda vez, você já é áspero na sua resposta. E se na rua alguém te pergunta alguma coisa e não entende e te pergunta de novo, você usa de delicadeza, você usa de gentileza, você usa de educação. E dentro da sua casa, quando alguém te pergunta 2 vezes a mesma coisa, sabe qual é a primeira expressão que sai da sua boca? Você é surdo? Eu não já te falei? E lá fora na rua, no seu trabalho, quando chega um funcionário novo, você trata diferente. Por que é que aquela pessoa que está próxima a você, por que o seu irmão, muitas vezes irmão de sangue, o seu primo, o seu parente, ou o seu irmão da igreja, te pergunta 2, 3 vezes a mesma coisa? Você é incapaz de falar com educação, com delicadeza, como se fosse da primeira vez. E o Senhor ministrou isso no meu coração já há muitos anos. No meu trabalho recentemente, apesar de todas as demissões que houveram, entrou um rapaz novo. E eu já creio que eu já tenha falado isso aqui. Apesar dele ter conhecimento das atividades que ele iria desempenhar e está desempenhando, ele não conhece a empresa, ele não conhece os processos, os trâmites da empresa. E a primeira coisa que eu falei para ele, o nome dele é Guilherme, por acaso, Luiz Guilherme, ele tem o mesmo nome do meu filho. Eu falei assim: Guilherme,
você pode me perguntar a mesma coisa 1000 vezes. E na 1000ª, eu vou te responder como se fosse pela primeira vez. E é assim que eu e você temos que agir com todos em todo tempo. Com todos em todo tempo. Isso é a humildade e a delicadeza que Paulo instruiu aos Colossenses, lá no capítulo 3, verso 12, parte desse versículo 12. Seja educado, seja gentil, ceda à vez. Responda 1000 vezes da mesma forma. Deus se agrada disso. Eu vou dizer algo para você. Muitas das vezes a gente não consegue trazer pessoas para viver o reino de Deus. Muitas das vezes a gente não consegue abençoar pessoas apresentando o amor de Deus porque eu não sou uma pessoa educada, porque eu não sou uma pessoa gentil, porque eu não uso de gentileza, porque eu me exaspero muito rapidamente, porque eu perco a minha paciência muito rapidamente. Será que algum de nós sofreu algo maior do que Jó? Será que você passou na vida alguma coisa pior do que passou-se na vida de Jó? Por que aqui às vezes eu sou mal educado? Por que você às vezes é mal educado? Por que você é indelicado? Por que você não é gentil? Não se preocupe com o que as outras pessoas falarão. Deixe o Espírito Santo agir através de você. Seja instrumento nas mãos do Espírito Santo de Deus. Responda quantas vezes forem necessárias a mesma pergunta. E eu vou te falar, eu estou me trazendo isso aqui agora, nesse momento. Muitas vezes, algumas pessoas vão te perguntar exatamente várias vezes, apenas para testar a sua paciência, para tentar te tirar da graça. Mas eu profetizo sobre a minha vida, eu profetizo sobre a sua vida, e nós não sairemos da graça. Nós continuaremos fazendo coisas que imitam ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando eu e você fazemos as coisas as quais o Senhor Jesus Cristo fez e ensinou, o seu Espírito Santo nos conduz em graça, nos conduz em glória. E nós conseguiremos trazer pessoas e conseguiremos apresentar o reino, conseguiremos apresentar o amor de Deus. E o reino de Deus que está dentro de toda criatura, o amor de Deus que está dentro de toda criatura, só precisa se fazer conhecido. O amor de Deus, o reino de Deus, se faz conhecido através da minha vida, através da sua vida, pelas ações que nós tomamos, pelaquilo que sai da minha boca, pelaquilo que sai da sua boca. E Paulo diz que só deve sair palavras abençoadoras. E ele continua dizendo: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas.
Lembram de domingo passado, quando eu falei que aquela mulher da área jurídica transformou a situação num presídio em que havia mais de 200 mortes por ano a apenas 2? Ela simplesmente apresentou o amor de Deus. É esse amor que está em mim, é esse amor que está em você, que precisa ser evidenciado e apresentado às pessoas para que vidas sejam transformadas. Vidas precisam ser transformadas. E quem é que vai apresentar o amor de Deus? Quem é que vai apresentar o reino de Deus? Será que virão miríades de anjos? Será que descerá arcanjos? Será que descerá anjos? Não descerá. Essa missão é minha, essa missão é tua. Apresentar o reino de Deus através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós fazemos, inspirados pela ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele quer agir em você, ele quer agir em mim. Mas eu preciso abandonar a natureza humana. Eu preciso abandonar as coisas da velha criatura. Se eu e você não abandonarmos a natureza humana e a velha criatura, nos levava ao pecado, a viver uma vida de pecado, o Espírito Santo não agirá em mim, não agirá em você. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Ensinem uns aos outros com toda a sabedoria. Será que, ao responder pela segunda, pela terceira, ou sei lá quantas vezes a mesma pergunta, eu estou ensinando com sabedoria? Estou? Eu não acredito. Ensinar com sabedoria é repetir a mesma coisa quantas vezes forem necessária, até que alguém conheça e aprenda. E se tiverem testando a sua paciência, não terá efeito, porque você estará fazendo aquilo que o Senhor Deus quer que você faça. E tudo quanto fizerem, capítulo 17, e fizerem e disserem, façam em nome do Senhor Jesus, por meio dele. Agradeçam a Deus, o Pai. Eu vou repetir esse último versículo 17. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus. Por meio dele, agradeçam a Deus, o Pai. Aqui na minha Bíblia, diz assim, ó. Esta é a única forma que você tem de viver bem com todas as pessoas. E uma premissa para que as pessoas deem crédito ao que você fala. Uma premissa para que as pessoas deem crédito ao que você faz. É você fazê-lo em nome do Senhor Jesus.
É você fazê-lo em nome do Senhor Jesus. É tudo que você disser e fizer, seja como se fosse para o nosso Senhor Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que entregou a sua vida na cruz para que eu e você alcançássemos vida eterna, alcançássemos salvação. E será que eu e você, tudo quanto nós estamos falando, tudo quanto nós estamos fazendo, temos feito em nome de Deus, segundo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo fez e ensinou? Precisamos refletir sobre isso. Precisamos pensar nisso e colocar em prática isso hoje, ou aperfeiçoar mais do que vínhamos fazendo até hoje, a fim de que o Deus do céu, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mantenha o seu Espírito Santo sobre nossas vidas, nos guiando na caminhada à salvação, na caminhada de fé, dia a dia, de fé em fé, passo a passo, e buscando trazer junto todos quanto ainda não conhecem o Evangelho da verdade. Todos quanto ainda não tiveram manifestado em suas vidas o amor de Deus. E essa incumbência foi dada a mim e foi dada a você, para que o amor de Deus seja conhecido, para que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo seja conhecido. E nós já sabemos que Ele está sobre toda a criatura aqui na face da terra, mas precisa ser manifesto. E a missão de fazê-lo manifesto, a missão de fazê-lo conhecido, é minha, é sua. E que Deus nos abençoe para que nós desempenhemos bem essa missão. Que Deus nos abençoe para que nós desempenhemos bem esta missão. Em nome de Jesus. E com essa palavra, eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Orarmos juntos, para que o Senhor mantenha-nos ou inspire-nos, se nós ainda não estamos fazendo da forma como Ele quer que nós façamos. Curve seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, muito obrigado porque Tu fez com que nós mais uma vez ouvíssemos a mesma palavra ministrada. Pai, eu tenho a certeza que Tu quis que nós ouvíssemos essa palavra porque ainda há pedaços em nós que precisam ser transformados. Há parte de nós que ainda precisam ser transformadas. Senhor, em nome de Jesus, continue nos instruindo, continue nos ensinando, para que a cada dia mais nós sejamos parecidos contigo. Em sendo parecidos contigo, em fazendo aquilo que Tu ensinou, nós conseguiremos apresentar o Teu reino. Nós conseguimos trazer para fora o amor que está dentro de todas as pessoas, mas que ainda estão ocultos por conta da natureza pecaminosa que há naqueles que ainda não estão em Ti. Pai, nós Te rogamos em nome de Jesus que Tu use as nossas vidas
para que nós sejamos agentes, para que nós sejamos promotores do reino, da paz, da justiça e do teu amor. Nós te pedimos isso, Pai querido, em nome de Jesus. Nos ajuda a caminhar de fé em fé, de glória em glória, e chegarmos à vida eterna, para onde é que Tu queres que nós cheguemos e passemos toda a eternidade contigo. Mas ainda precisa, Pai, que nós despertemos o Teu reino e o Teu amor está dentro daqueles que ainda não tiveram esta manifestação. Nos dê um dia abençoado, nos dê uma semana abençoada. Fica conosco, Pai. Continue nos instruindo, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja no seu coração, hoje e sempre. Amém.